Olá, povo de Deus, turma memorável. Chegamos ao dia 25 do nosso Clube de Leitura Compartilhada, o livro que é O Membro de Igreja Saudável. Deixa eu falar uma coisa, estamos aqui nos dias 23, 24 e 25 e a marca é essa aqui, ó, a marca 10, quando ele fala que o membro de Igreja Saudável guerreia com oração. Eu queria te desafiar a ler toda essa marca e ler com um sentimento profundo de necessidade de orar. Faz isso, faz esse exercício para que você possa... Porque, claro, que a gente vai trabalhando aqui algumas informações, mas a gente não consegue entrar no texto mais profundo. São apenas 4 minutos, 5 minutos em cada ponto, então a gente gostaria de te desafiar a concentrar-se nessa leitura. Por exemplo, tem um texto aqui que nós não falamos, e não vamos falar, mas eu acho interessante que ele fala como e quando devemos orar. Vá no livro que ele vai te ensinar alguns pontos de como e quando nós devemos orar. Hoje vamos trabalhar sobre pelo que e por quem devemos orar. Ele começa dizendo o seguinte: conforme vimos em Romanos 8, 26 e 27, uma das maneiras pelas quais o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas, em nossa fraqueza na oração, é interceder por nós quando não sabemos o que orar. Entretanto, o Senhor também nos mostra algumas coisas pelas quais devemos orar. Primeira coisa, orar por trabalhadores e pastores. Anota isso aí. Eu e você devemos incluir em nossa agenda de oração a vida de pastores, a vida de trabalhadores, aqueles que já estão no campo, aqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão sendo preparados, para que o Espírito Santo de Deus levante-os dispostos a servi-lo com sinceridade, com fidelidade, com verdade. O povo do Senhor precisa de pastores e membros de igrejas saudáveis rogam a Deus que Ele envie esses pastores às suas igrejas e às outras também que estão necessitando. Porque muitas vezes igrejas estão preparadas com pastores, em outras não. Tem líderes por necessidade e aí coloca qualquer pessoa. Eu não digo qualquer pessoa no sentido pejorativo, eu digo qualquer pessoa porque foi ele que iniciou, foi ele que foi proativo. E que legal isso, mas talvez ele não seja a pessoa preparada para assumir de fato a igreja. Tem pessoas que ensinam, tem pessoas que pregam, tem pessoas que pastoreiam, tem pessoas que edificam. Tá? Então, olha ao seu redor igrejas que têm de fato necessidade, sem querer diminuir o obreiro que está à frente, mas ora por essa igreja, conversa com Deus sobre essa igreja. 2. Orar por todos os santos. Orar por todos os santos. Orar em favor dos outros cristãos é uma expressão visível de amor e cuidado. E aí ele cita Efésios capítulo 6 quando fala isso. Tá? Então nós precisamos orar por todos os santos. A minha família é importante, precisa estar na minha oração. A minha comunidade da mesma forma, mas o mundo inteiro tem homens e mulheres que estão sendo mortos, que estão perdendo suas vidas em prol do Evangelho. Interceda por essas pessoas, ore por todos os santos. 3. Orar pelos que estão em autoridade. Isso aqui é importante para a gente compreender, tá? Por favor, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo vai ensinar ao jovem pastor Timóteo justamente essa realidade de interceder por aqueles que foram instituídos para governar, para liderar, porque foi Deus quem os instituiu. Ele fala o seguinte: pelo fato de que Deus ordena toda a autoridade que existe na vida desde os governantes até os pais, e por causa das bênçãos outorgadas aos que seguem as autoridades que ele estabeleceu, é sensato que os cristãos orem em favor daqueles que estão em autoridade. Lembrando sempre que em alguns dias anteriores nós falamos sobre por quem orar e como seguir o líder. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser submisso, mas tem alguns pontos aí. Também entra nessa autoridade. Ore pelas autoridades, não deixe de orar. Pastor, mas ele faz isso, ele faz aquilo, eu não gosto, não concordo e tal. Gente, nossa missão não é julgar ou dizer quem quer e quem não quer. E muito menos somente orar porque nós gostamos. A nossa missão é interceder, é orar sem cessar. Ore pelos seus governantes. E 4, orar por aqueles que perseguem e injuriam os cristãos.
Isso é uma ordem do Senhor, tá? Isso é uma ordem. Não estou dizendo que é fácil, muito difícil, mas é uma ordem. Ele vai dizer: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É natural nós querermos matar aquele que fala mal da gente. É natural a gente querer trucidar aquele que nos faz o mal, aquele que nos deseja o mal. Mas nosso desafio gigante é orar por essas pessoas. É desejar que Deus esteja sobre essa pessoa, que essa pessoa seja transformada. Esse é o nosso desafio. Então, ore pelos que vos perseguem, que caluniam, injuriam. Orem. Eu e você precisamos orar também por essas pessoas. Pense nisso, fique na paz de Cristo e seja memorável sempre.